Esse é o jogo desenvolvido para disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores, membros do grupo Roosevelt da Silva Júnior, eu e o Rubens Félix Malaguti. Nós fizemos o jogo da Snake, o jogo clássico, em que consiste de uma cobrinha se movimentar em uma tela buscando coletar frutas. Conforme ela come essas frutas, ela aumenta de tamanho e, ao mesmo tempo, ela tem que desviar de si mesma. Ela não pode passar por cima do seu próprio corpo ou dos obstáculos presentes no mapa, assim como as bordas. O display consiste do próprio mapa com os obstáculos, né? A gente tem funções que geram os obstáculos, as paredes. Temos também o display para contar a pontuação que a cobrinha faz enquanto movimenta durante o jogo. Então a gente tem uma função que a cada ciclo que ela se movimenta ou quando ela gera uma nova fruta, ela renderiza o placar novo, né? Então dentro da função placar a gente tem uma divisão por 10, que seria para calcular a dezena da pontuação. Com isso a gente calcula o resto da divisão, uma subtração simples, e cada um desses parâmetros é enviado para um display diferente. Então aqui a gente tem o display da dezena, que vai gerar esse primeiro número. Então a gente tem 9 casos possíveis, né? Esse seria um display de 15 segmentos, então a gente tem 3 segmentos por linha e 5 linhas e 3 segmentos por coluna. E temos o placar 2, que seria o segundo display, que também tem 9 casos diferentes. E conforme ele vai aumentando a pontuação, esse display vai fornecendo a quantidade de frutas que ele já conseguiu alcançar. Bom, E explicando de uma maneira macro, assim, o nosso código, meio superficialmente, a gente primeiro começa renderizando o nosso mapa. Então, a partir do momento que a gente entra na main, a gente salva a largura e a altura da tela, que no caso seriam 64 por 64, e preenche toda essa largura e altura de preto. Depois a gente desenha as bordas, que seriam pintar todo o contorno da tela de branco, onde seriam as paredes limitantes do mapa. Ou seja, se a cobrinha bater uma dessas paredes, o jogo acaba. E tudo isso aqui é função de pintar tanto as paredes quanto alguns obstáculos presentes no mapa. Um pouco depois a gente gera a cobra inicial, então a gente tem onde a cobra começa, a gente vai ter duas grandes partes da cobra que a gente vai ter acesso de verdade, que são as duas partes principais, que seriam tanto a cabeça da cobra quanto a ponta da cauda. Então a gente tem um controle de onde está a cabeça, mas também tem um controle de onde está a cauda, até para a gente poder fazer toda a esquematização gráfica da cobra em jogo. Então aqui basicamente a gente gera a cobra e todos os seus 4 pixels iniciais. Então a gente pinta a cabeça, pinta a primeira parte do corpo, a segunda parte do corpo, a terceira parte do corpo e depois pinta a cauda, que está um pouco para baixo. Aqui, no gera caudas. Primeiro a gente inicia os dados do nosso vetor, que vai servir para fazer com que a cauda sempre siga a cabeça. Um dos maiores desafios do código foi arrumar alguma lógica que faça com que a cauda siga sempre o caminho que a cabeça fez anteriormente. Ou seja, a cabeça ela sempre se movimenta e é controlada pela entrada do usuário. Então, as entradas são feitas no ASWD, sendo W para cima, o S para baixo, A esquerda e D direita. E a cabeça, por onde ela se move, ela pinta a tela por onde ela passou. Como se fosse uma caneta, ela sempre vai pintando na direção que ela está seguindo. Pelo contrário, a cauda segue o caminho que a cabeça fez, porém pintando de preto, ou, entre aspas, apagando o que a cabeça escreveu. Só que a gente precisa ter um controle de fazer a cauda sempre seguir a cabeça. Existem algumas maneiras de implementar, a gente viu algumas também em bibliografias por aí, mas em fontes de informações também, mas o principal que a gente encontrou de implementar, a gente não achou ninguém que implementou assim, mas foi uma ideia mais ou menos nossa, tem implementações parecidas, mas talvez não igual, que a gente implementa um vetor de direções. Então esse vetor ele vai, em cada iteração do código, ou seja, cada movimentação da cabeça, ele vai salvar qual foi o movimento que a cabeça fez. E então sempre que a cabeça se move para uma direção, ele salva no array qual foi esse movimento, para qual direção foi, e parte para o próximo para salvar na próxima iteração, no próximo índice do array. Então a cabeça sempre escreve na posição chamada posição escrita array, ou seja,
A cabeça sempre vai estar escrevendo à frente, a cabeça de escrita vai estar sempre escrevendo à frente da cauda de leitura. E a cauda de leitura ela tem essa chamada posição array para leitura. Então a cabeça começa escrevendo na posição 16, o que garante que a nossa cobra vai começar com 4 bytes. Então vai estar escrevendo na posição 16 bytes, seria no quarto byte, então na quarta posição do vetor. E a posição do array vai estar começando em 0. Então isso garante que sempre a cabeça vai estar a cauda vai estar atrás da cabeça. E sempre que a cobra come uma fruta, ou seja, ela recebe uma nova ponta, ela tem que aumentar de tamanho. Então, basicamente, essa posição de array vai receber um -4, o que garante que a cauda vai estar sempre lendo uma posição atrás, a mais do que ela estava lendo antes, o que, entre várias aspas, garante que a nossa cobra cresceu de fato. Voltando ao iniciar dados, a gente inicia, gera a cauda, a partir de gerar a cauda, a gente gera a nossa fruta, nossa primeira fruta. A fruta, no nosso código, ela é gerada sempre de maneira aleatória na tela, ou seja, a gente tem essa função que ela sempre vai pegar uma coordenada em x e uma coordenada em y, verificar se essa coordenada não é inválida, ou seja, se a fruta não vai ser gerada em cima da cobra ou em cima de algum obstáculo. Caso não seja, ela vai simplesmente gerar a fruta naquela posição e vai retornar para escutar a entrada do teclado. E uma vez escutar a entrada do teclado, a gente volta para essa função a que é um pouco complicado achar. Check a entrada. Então, basicamente essa função verifica qual foi a entrada que o usuário digitou. Se ele não digitou nenhuma, ele vai verificar a entrada anterior e vai, a partir disso, chamar qual direção a nossa cabeça vai seguir. Então, agora a cabeça vai seguir para uma dessas direções e sempre que ele segue para uma direção, digamos que ele vai seguir para a direita, então se a cabeça vai seguir para a direita, a gente seta, a gente carrega a nossa variável speed e chama uma função chamada velocidade, que ela basicamente dita a velocidade que o nosso jogo vai rodar. Então, em speed vai estar salvo algum valor em milissegundos, digamos 200. Então, ele vai chamar essa função velocidade, que vai travar o código por 200 milissegundos, o que garante que dá um tempo entre cada movimentação da cobra. Feito isso, a cobra se movimenta na direção dada e ocorre uma verificação se em salva direção, ou seja, vai salvar a direção no vetor de direções e depois verifica se a direção salva e o pixel onde a direção foi tomada não é um pixel onde ia causar alguma colisão com o da cobra com a própria cobra ou da cobra com alguma parede do jogo. Tendo a lógica de como a cobra vai se movimentar e a implementação das direções dentro do vetor para cada posição da cauda, nós temos que verificar se a próxima posição que a cobra irá, ela é um obstáculo ou parte da própria cauda. Para isso, dentro de cada comando de subir, descer, direita, esquerda, nós temos uma comparação. Então, basicamente o que a gente faz é calcular o próximo endereço que a cobra vai, armazenamos o conteúdo desse endereço, ou seja, qual cor que está nesse endereço. Se é branco, significa que é um obstáculo, ela vai colidir. E também armazenamos o valor da própria cor branca, né? Que no caso é cobra. Com isso a gente compara, se as cores forem iguais, então nós saímos do jogo, né? Nós encerramos porque o usuário perdeu. E a gente faz isso para cada comando, né? Para cada movimentação possível. Além disso, nós temos que comparar também a movimentação atual com a próxima movimentação que ele vai exercer. Então a gente tem a check entrada que recebe o comando do usuário no teclado e com isso a gente pega a última posição, o último comando que ele realizou e somos enviados para uma função de verificação para cada comando. Então aqui a gente tem o comando para subir, o comando para descer, o comando para direita e o comando para esquerda. Cada um desses comandos a gente vai verificar se, no caso a gente está usando como parâmetro aqui de comparação o movimento que ela já está realizando, né? Se ela está subindo, então ela vai para a função de subir. Então, dentro da função de subir, a gente verifica se o valor inserido pelo usuário ele é uma descida, ou seja, se ela está subindo, ela não pode descer, porque senão ela vai passar por cima do próprio corpo. Então, se esse for o caso, a gente é enviado para uma set subida, ou seja, a gente transforma a entrada do usuário em uma subida. A gente meio que ignora o que o usuário inseriu, faz a cobra realizar o movimento que ela já está exercendo. Isso para descida, se ela inserir uma subida, para a direita, se ele quiser ir para a esquerda.
e ir para a esquerda se ele quiser ir para a direita. E aí a gente chama a função de vai descer, vai subir, para armazenar a direção que a gente setou. Por fim, depois que nós temos toda a lógica de movimentação e de colisão e de gerar uma nova fruta, a gente tem que imprimir para o usuário o placar dele. Então, para isso, a gente tem as funções renderizando os placares, né? Então, como está no display, nós temos dois displays de 15 segmentos, que seriam 15 pixels, na verdade, né? E cada um desses displays, eles podem assumir de 0 a 9. Então, cada um deles tem uma configuração diferente, né, de cores. E dentro da função placar, nós calculamos quanto que vai ser imprimido em cada display. Então, o placar dele, sempre que a gente cria uma nova fruta, ele é acrescido de 1, que é aqui, é o nosso registrador T5. Então, ele verifica, né, se é possível criar outra fruta. Se for possível, significa que ele já ingeriu uma fruta, então ele ganha 1 ponto. Então, o nosso registrador é acrescido em 1. E dentro da nossa função placar, a gente tem uma divisão por 10 da nossa pontuação de quantas frutas ele já comeu. Isso vai dar um valor inteiro, né, para o primeiro display, né, de dezena. Em seguida, a gente faz o cálculo do resto dessa divisão, que seria o segundo display de unidade. Com isso, a gente seta as cores para o display e temos aqui, esse é para o primeiro display de unidade. A gente pega o valor do resto e verifica cada caso, né? Se ele é igual a 0, então a gente vai imprimir 0. Então a gente tem até 9 funções possíveis para o display, 9 configurações para o display assumir. Aqui está a função para gerar o display de dezena. É basicamente uma cópia da acima, só que com 1 pixel antes no mapa. E, além disso, a gente tem a função de saída, né? Quando o usuário perde ou quando ele chega a 100, nós realizamos a impressão de um pop-up que vai falar que ele perdeu e vai também dar a pontuação que ele conseguiu alcançar.